Nós vamos ler João, capítulo 1, versos de 1 a 5. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que nossa mente, o nosso coração esteja recebendo essa palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ministre nos nossos corações, que caia por terra toda interferência, tudo aquilo que possa atrapalhar e interferir. Porque essa palavra, eu creio que ela passará do nosso entendimento e ela vai cair no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, igreja? Nós estamos nos aprofundando, como nós dissemos no culto passado. O grande objetivo é nós nos aprofundarmos em conhecer quem servimos, a quem servimos. E mais do que isso, é nos aprofundar, eu e você através do Espírito Santo, de que qual é o grau de comprometimento que eu tenho com aquele que eu sirvo. Como eu me comporto àquele que eu sirvo? É superficial? É mediano? É um relacionamento profundo? Para isso nós vamos utilizar o Evangelho de João. Que lá pelo capítulo 8 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade, muito em moda, há 3 anos atrás, dos últimos 3 anos para cá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro é conhecer. Nós só conhecemos a verdade se praticarmos a verdade. Se lermos, se estudarmos a verdade. E a verdade não é se este ou aquele roubou, não é se este ou aquele é corrupto. A verdade, a verdadeira verdade é Cristo Jesus. E ela nos libertará da ansiedade, do medo. E hoje eu quero orar, e eu orei quando estava saindo de casa hoje, pelo medo. Nós às vezes somos aprisionados pelo medo. E onde há medo, há escuridão. E se eu tenho certeza que eu sirvo a luz, o medo não prevalece contra a luz. Então, como é importante eu saber a quem eu sirvo? Porque quando eu sou pegado, porque o próprio Jesus falou que nós teremos medo, teremos aflição, mas imediatamente quando eu olho para a luz, ela cega o entendimento do medo. Então nós teremos e vamos ter essa oportunidade de nos libertar daquilo que às vezes nos aprisiona. E creia no que eu vou falar, creia. Existem certas situações que está dentro do seu espírito que nem você sabe. E é a palavra que vai o quê? Como a faca de quantos gumes?
ela vai entrando no que é emoção e no que é espírito, porque nem você às vezes sabe os seus traumas e os seus medos. A palavra sabe. E nós temos que ter uma relação de quê? De adoração. Porque como a gente às vezes, repetidas vezes fala, Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é um Deus tão perfeito, que a gente pensa que Deus, ele fez a palavra e não faz mais nada, né? Deus, ele age o tempo inteiro. Deus, ele tem estratégias. E me usa e te usa para essa estratégia, para que a gente conheça a verdade. Eu, quando fui tocado pelo Espírito Santo, eu nunca tinha ido numa igreja, nunca. Você sabe a minha história, não vou repetir. Mas eu, quando decidi ir numa igreja, procurar uma igreja, antes de ir para a Ágape em Campinas, eu falei, Ana, eu quero ir para aquela igreja daquele outdoor. Lembra disso, filha? Ela já ficou espantada em dizer que eu ia para a igreja. Mas que igreja? Aquela que tem aquele moleque, aquele rapaz, aquele jovem no outdoor. Era uma propaganda, né? Um outdoor da Igreja Nazarena. Eles haviam colocado no shopping, perto do shopping tinha um outdoor, mas pequeno, né? Que tinha um filho de um pastor, não me lembro de quem era, e que estava escrito Igreja do Nazareno. E quando eu estava procurando alguma igreja para ir, o Espírito Santo falou, vai nessa. Eu não me converti nessa, mas vai nessa. Então ele fez eu lembrar o quê? De que havia uma oportunidade de eu conhecer a Deus. Jesus Cristo, ele tem um plano, porque o próprio Jesus Cristo é o quê? É um plano perfeito. E ele atua desde quando ele morreu, desde quando ele ressuscitou, desde quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes e se iniciou a igreja. Porque nesse momento, há 2000 anos atrás, só existiam 3 povos fortes. Quais eram os 3 povos há 2000 anos atrás? O primeiro era me ajuda. Era o povo judeu, que era um povo forte. Sim ou não? Da Terra Santa. Segundo povo, romanos. Por quê? Eles dominavam o mundo. E o terceiro? O terceiro povo forte que existia na época? Os gregos. Aí, ó, tá vendo? Vocês sabem. Judeu, romano e grego. Quando Jesus Cristo se acendeu e veio o Espírito Santo, imediatamente o Espírito Santo tocou o quê? Mateus a escrever o quê? O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito para quem? Para os judeus. Porque o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de quem? De Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo é filho de Davi, é filho de Abraão. Ele é o Cristo. Então o livro de Mateus, ele foi escrito para atingir quem? O judeu. Imediatamente depois, ele levanta quem? Marcos. E que escreve o Evangelho para quem? Para os romanos. Para aqueles que estavam o quê? Dominando o mundo. O que Marcos utiliza? Apresenta Jesus Cristo como servo. Porque os romanos, eles precisavam de quê?
de ter a mesma característica dos imperadores, que o serviam. E no terceiro evangelho, Deus levanta quem? Um médico, um homem culto, que conheceu a Jesus Cristo e que escreveu o evangelho de Lucas, e que apresenta Jesus Cristo como homem, como um homem sábio. Para quem? Para os reis da filosofia, que eram o quê? Os gregos. Então, essa, na verdade, foi o quê? Foi a grande estratégia que o Espírito Santo do Senhor usou para quê? Para apresentar Jesus, filho. E depois que ele apresentou Jesus e essas cartas foram pregadas pelos apóstolos, começou-se o quê? A haver a oposição. A haver uma coisa chamada o quê? Gnosticismo. A gente já falou isso na escola bíblica, que é o culto ao saber. Começaram a pegar a palavra e distorcê-la. Começaram a pegar a palavra e fazer e criar o quê? Heresias. Nesse momento, o Espírito Santo do Senhor levanta quem? João, o último apóstolo vivo, o último. Todos os outros morreram pelo viés do martírio. João, esquecido na cidade de Éfeso, absolutamente esquecido, o Espírito Santo de Deus o levanta e dizendo: escreva um evangelho, que não vai ser para grego, não vai ser para judeu, não vai ser para romano, vai ser para a minha igreja. Porque estão falando aí que o meu filho não é Deus, mas ele é Deus. Escreva, João. Escreva, porque você vai apresentar o meu filho como o Verbo que se fez carne, o Logos, a palavra. Você vai dizer para todo mundo que ele é divino, que ele é o Criador do universo, que ele é o meu revelador, João. Começa a escrever nesse evangelho que ele é o Salvador do mundo, que ele é a luz. Fala para eles que quem permanecer no amor de Cristo vai ter a vida eterna e estará comigo para todo sempre, de eternidade em eternidade. João, eu quero que você enfatize o meu filho como sendo filho, meu filho, filho de Deus, o filho do Deus vivo, porque ele ressuscitou e é ele que dá a vida eterna. Vai escrevendo nesse livro, João. Eu quero que você comece esse evangelho escrevendo quem é Cristo. E é justamente o que nós lemos, igreja. Quando nós lemos aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você quer ver um exemplo prático disso? Quando Deus fala, e disse Deus, haja luz. Existe a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem falou para haver luz, para que haja luz? Quem falou? O Deus Pai. Haja. O sopro, o Espírito Santo. O que é a palavra? O que é o verbo? É a luz. Haja luz. É por isso que tudo se fez em Jesus Cristo. Porque quando Deus falou, a palavra fez com que existisse. Por isso que o verbo é eterno. Por isso que Jesus Cristo é de eternidade em eternidade. Por isso que Jesus Cristo já existia. É por isso que Jesus Cristo sempre existiu e sempre esteve com Deus. É por isso que João, ele enfatiza o quê? Que o verbo é uma pessoa. 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 Que o verbo é
Fala para o meu povo, irmão, que ele não é um ser fluídico, que ele não é um profeta. Fala para o meu povo que ele é Deus, que ele é o Criador. Fala para o meu povo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então enfatiza isso para o meu povo. Enfatiza que o verbo é autoexistente. Vai falando para a minha igreja. Vai falando para a minha igreja que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Olha a profundidade desses 5 primeiros versos. Porque a luz desmascara as trevas, irmã. A luz desmascara o diabo. Porque a luz é tudo às claras, é tudo às limpas. Então, na verdade, o que o João está escrevendo, cuidado, mundo, você que está na Babilônia, estamos vendo a Babilônia. Cuidado que o mundo está cegando. Cuidado que o mundo está o quê? Ofuscando a luz. João fala para a minha igreja que eu dependo deles para tirar aqueles que estão cativos para a luz. Eu dependo da igreja para tirar os que estão aonde? Nas trevas para a luz. Fala para eles que eu dependo. Fala que eu dependo deles para que eles preguem, para que eles falem a palavra. Fala para eles que quando eles estiverem lendo esse evangelho, eles têm que tirar sandálias do pé. É exatamente o que Jesus Cristo está falando para mim e para você. Nas próximas semanas nós temos que tirar sandália, porque nós estamos pisando em terra santa. Se aprofundar no evangelho de João, é entrar no santo dos santos, sem véu, porque o véu já foi rasgado. É estar na presença de Deus. É conhecer exatamente a quem servimos. Se o Espírito Santo do Senhor fizer com que cada um de nós que está vendo e ouvindo essa mensagem receba isso no Espírito, Marco. Meus amigos. Não há medo, não há ansiedade, não há dúvida, não há patrão, não há chefe, não há falta de nada na nossa vida que vai fazer com que a gente perca o quê? As esperanças. Que está onde? Em Cristo Jesus. João fala para o meu povo que quem estiver vendo e lendo esse evangelho vai participar, Marco, do maior entendimento e o maior milagre do mundo. Porque o evangelho de João, ele fala que qual é o maior milagre de todos. É quando o infinito, que é Jesus, se torna finito. O maior milagre do mundo é quando o eterno invade o tempo. O maior milagre do mundo é quando Deus se veste de pele humana. Esse é o maior milagre do mundo, igreja. Então, quando eu e você, nós entramos no Evangelho de João, nós podemos ver quem é Deus, o milagre de Deus. Que Ele se fez carne e habitou entre nós, e nós podemos ver a sua glória. Amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é um ser fluídico. Ele não está morto. Ele está muito vivo. E nos elegeu como embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Amém, igreja? Que o Espírito Santo do Senhor, Ele faça
com que a gente saia com essa certeza que Ele habita entre nós. Ele está em nós. Ele esteve e está em nós. A minha oração nessa noite é essa. E eu convido você nas próximas semanas, leia João, leia esse Evangelho, mas leia no seu quarto, em silêncio, entendendo, para que o Espírito Santo do Senhor brade no seu coração, fale com você, porque nós servimos a um Deus do impossível, que do infinito se tornou finito. Lindo isso, né? Que do eterno se tornou temporal. Um Deus que quis vir como sacrifício vivo para entender, Marco, o que eu sinto quando eu choro, o que você sente quando você clama pelo seu filho, o que nós sentimos quando oramos pelos nossos parentes se converterem. Então Jesus Cristo sabe absolutamente tudo o que passa conosco. Da sua aflição no TCC, na sua aflição também que você deve ter lá para tirar 8, né? Que me falaram que você tem que tirar 8, senão o negócio lá pega fogo, certo? Cada um de nós temos o quê? Cada um de nós temos o quê? As nossas responsabilidades, as nossas metas, os nossos objetivos. Se eu sou fortalecido em Cristo Jesus, igreja, a bênção pode demorar para vir, mas ela vem. E quando ela vem, irmão, ela vem revestida de uma casca de jacaré que você vai pegando, que não é qualquer faquinha que vai te ferir, porque a gente vai criando, né, irmã? Né? A gente vai criando aquela, casca de jacaré, como é que chama? A gente vai criando o quê? Um Espírito Santo na nossa vida. A gente vai criando uma coisa invencível, que só Jesus Cristo, que só o Espírito de Cristo pode dar para mim e para você. Não há doença, não há infarto, não há Covid, não há nada que pode te afastar do plano de Deus, porque Ele é fiel e justo para completar toda a obra que Ele tem na sua vida, como é e está sendo fiel para completar a obra que Ele tem na minha vida. E Ele há de completar na vida de cada um aquilo que Ele tem proposto. Em nome de Jesus eu oro para isso. Vamos ficar em pé?